óbitos que possam ter, tá? Então, no mesmo dia em que o secretário de Educação, né, fez uma reunião com os seus vassalos lá na SEDUC e disse que determinou que as voltas às aulas presenciais está prevista para o dia 7 de junho, né, segundo a SEDUC. Isso aqui eu estou vendo no jornal G1, né? Então ele disse o seguinte, ó, as voltas às aulas presenciais está prevista para o dia 7 de junho deste ano, conforme o calendário apresentado pela Secretaria Estadual de Educação nessa quinta-feira, tá? Ah, falando aí que os profissionais de educação serão os próximos a serem vacinados logo após o término da vacinação dos trabalhadores da segurança. Porém, conforme a decisão, né, da portaria e das decisões da SEDUC, já estaremos voltando, né, no dia 31, do dia 31 ao dia 4 de junho, estaremos fazendo uma semana de acolhimento aos professores e alunos, né? E a partir do dia 7 começaria as aulas aí de forma híbrida, que é aquele tipo de aula que um dia os alunos, um dia ou uma semana um grupo de aluno vai para a escola, os outros estudam em casa, né? Isso é a forma híbrida. Mas o que mais nos surpreendeu foi que nesse mesmo dia o nosso secretário Gilberto Figueiredo, ele disse uma entrevista, né? Ele fez um alerta, inclusive, né, tá no jornal Gazeta Digital, tá? Da quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, foi publicada às 11h57 essa reportagem, falando que Mato Grosso vive a terceira onda de Covid-19 e alerta, o secretário alerta o povo. E ele fala, entre aspas, abre aspas, ó, as pessoas se comportam como se não estivessem em uma pandemia. Nós ainda não vencemos essa batalha, alerta o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Mato Grosso já vive a terceira onda de contaminação pelo Covid-19, com aumento do número de casos e elevação da taxa de ocupação dos leitos de UTI de terapia intensiva para contaminados pelo coronavírus. Então, no mesmo dia em que o nosso secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, alerta para essa questão, neste mesmo dia, o nosso secretário de Educação, né, Alan Porto, vem e diz que nós temos que voltar às aulas, porque está tudo seguro, está tudo normal, está tudo legal, né? Então, fica aí uma pergunta, né? Por quê? Qual a necessidade? Qual a necessidade de nós voltarmos nesse momento? Tem realmente essa necessidade? Nós já estamos aí há mais de um ano em aulas remotas. Tempo suficiente o Estado teve para investir e para ajudar os alunos a terem acesso à educação online. Não investiu. Tem feito várias propagandas aí, computadores para os professores, tá? E deu-se a entender aqui que o secretário de Educação, o pessoal da Secretaria de Educação, eu não vou colocar o governador aqui, porque eu não vi a fala do governador em si, né? Mas que eles estão agindo igual o nosso secretário Gilberto Figueiredo falou, como se não tivéssemos em uma pandemia. Eles esqueceram, estão fazendo de conta que não estamos vivendo uma pandemia, né? Então, nós acreditamos, a categoria acredita, na sua grande maioria, que isso é uma loucura, um homicídio tentado no mínimo, né? Mandar os profissionais da educação de volta para a sala de aula com os alunos, não só por causa de nós, mas também por causa dos alunos que podem ser contaminados e vir a óbito. Lembrando ainda, né, que nós estamos tendo novas variantes, várias variantes, né,
no momento do nosso país. Tem várias variantes desse vírus, variantes mais infectantes, mais virulentas, mais mortais. Não são somente idosos, como no começo a maioria dos óbitos dos infectados eram idosos, né? Porém, hoje não. Essas variantes são muito mais virulentas, são muito mais infecciosas. Elas conseguem infectar jovens, crianças e matar, né, esses jovens e essas crianças. Então, assim, na minha concepção pessoal, não bastaria apenas, né, vacinar os profissionais de educação, mas deveria se vacinar também os alunos. Mas como existe-se essa cobrança, joga-se a responsabilidade toda sobre o professor, então, né, que seja a vacinação dos funcionários da educação primeiro, que todos sejam imunizados, para assim retornarmos com segurança para a sala de aula, né, e assim levarmos assim até um pouco mais de segurança para esses alunos. Porque de outra forma, né, creio que essas pessoas que estão mandando, estão criando essas portarias e mandando professores e alunos voltarem para a escola, eles estão, né, assumindo o risco e colocando a gente na fila de um abatedouro mesmo, tanto professor quanto aluno, né? Porque, assim como o secretário disse, não acabou a pandemia, não acabou. Os professores estão trabalhando desde o ano passado, os professores estão trabalhando, salvo alguns dias que nós ficamos bem no começo, sem aulas remotas, depois começamos a trabalhar com aulas remotas. Infelizmente, nem todos os alunos tiveram acesso a essas aulas, isso é um problema, mas não é um problema que eu, professor, posso resolver. Quem é responsável por resolver tal problema é a SEDUC, é o Estado, que não fez absolutamente nada, né, para possibilitar o acesso às aulas remotas aos alunos que não têm disponível a internet. Então, vendo todo esse contexto, toda essa preocupação, né, com a questão da pandemia, com o relato do nosso secretário Gilberto Figueiredo, né, a nossa categoria se reuniu, tá, em Assembleia Geral e definimos e decidimos não entrar em greve neste momento. Nós não estamos em greve, tá? Porém, nós definimos que vamos continuar as aulas remotas, home office, de casa, com indicativo de greve para o dia 31, tá? O sindicato comunica ao governo, espera-se que o governo tenha um bom senso, né, de analisar essa situação, de pensar nessa situação com carinho, com sabedoria, né, e não tomar essa decisão genocida de mandar alunos e professores nesse momento, durante a terceira onda, né, da pandemia, para a escola, tá? Então, eu vou ler aqui, ó, o que nós decidimos na Assembleia Geral. A Assembleia Geral define continuidade das aulas remotas em home office com indicativo de greve para 31. A defesa da vida prevalece contra a tentativa da roleta russa proposta pelo governo Mauro Mendes. A Assembleia Geral Virtual do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep-MT, em plataforma virtual, definiu pela continuidade das aulas remotas em home office, rechaçando, né, a portaria número 333 das aulas remotas nas escolas, né, que o governo pediu para nós voltarmos essa semana com aulas remotas. Os trabalhadores da escola, né, nós estamos tendo que ir para a escola, não está tendo nem máscara, daquelas máscaras necessárias para entrarmos na escola. Nós estamos usando máscara de pano, essa máscara simplesinha mesmo aí, para entrar na escola, tá? Então, primeiro rechaçou-se já essa portaria das aulas remotas na escola. Nós vamos continuar as nossas aulas remotas home office, de casa, tá?
os trabalhadores definiram que não retornarão às aulas presenciais sem vacina e a completa imunização dos profissionais com as 2 doses, se for o caso. A categoria deliberou por nova Assembleia Geral no dia 31 de maio, se necessário. Se necessário, se o governo não mudar de ideia, né? Com a deflagração de greve, caso o governo insista no calendário de volta às atividades presenciais. Neste momento, a maioria da categoria se posicionou pela continuidade das atividades remotas, com mobilizações de esclarecimentos antes da possível Assembleia Geral no dia 31. Caso o governo utilize de procedimentos arbitrários, os educadores terão agenda de luta programada, com o Conselho de Representantes para os dias 5 e 6 de junho, em que avaliarão as ações, mobilizações e deliberações nos municípios, e Assembleia Geral, né, no dia 7. O posicionamento dos educadores para a permanência das atividades remotas foi reafirmado diante do quadro de contaminação e mortes pela Covid-19 nas diferentes regiões do estado, a falta de infraestrutura e até mesmo equipamentos de proteção individual, as EPIs, foram reafirmados, desmentindo as propagandas do governo. Álcool, gel e máscara não são, né, os EPIs, todos os EPIs necessários, os EPIs suficientes, destacou-se aí na nossa Assembleia. A volta às atividades presenciais nas escolas dos professores e estudantes foi contestada de forma geral e foi reafirmada a necessidade a partir dos dados próprios da SEDUC, da Secretaria de Saúde do Estado, aliás, e com aval do secretário de Estado de Saúde, Figueiredo, quando destacou na mídia, que eu já falei no começo, que o Estado está diante de uma terceira onda de Covid-19, devido ao aumento de contágio aí em novas cepas e maior circulação de pessoas, tá? Então, mediante essa declaração do nosso secretário Gilberto Figueiredo, mesmo assim a SEDUC insiste em mandar os professores e os alunos para terem contato e para serem infectados. Os profissionais lembraram que não pararam de trabalhar. Isso eu já disse aqui, nós não paramos de trabalhar, mantendo-se inclusive uma agenda de atividades ainda mais exaustiva. O nosso trabalho em home office tem sido muito exaustivo, com um monte de papelada para ser preenchida, né? O Estado manda um monte de planilha para você preencher, que você fica em dúvida se você dá a sua aula para os seus alunos, que para mim o importante é a aula dos alunos, né, que estão participando. Você grava a aula para os alunos do WhatsApp, ou se você preenche aquele monte de formulário que a coordenação manda, porque a SEDUC mandou, né? Então, nós continuamos com atendimento online, tá? De forma exaustiva. Porém, a forma mais segura para todos no momento é continuarmos ainda de forma online. Destacaram também a falta de condições das escolas. Citaram a falta de água em várias unidades. Não são todas, mas várias unidades têm problemas. Problemas de equipamentos danificados, como caixa d'água, pias e banheiros. Segundo afirmaram, a situação é inviável diante da pandemia e ainda é pior para receber estudantes diante dessa condição. Algumas escolas têm, por exemplo, a janela chumbada, não tem como abrir a janela e ter uma circulação de ar, né, como é definido pela Organização Mundial de Saúde. É inviável. A categoria pontuou as dificuldades e deficiências vivenciadas para atuar até mesmo de forma presencial e remota, como foi deliberado na portaria de número 333 de 2021. Essa portaria 333 de 2021 diz que nós temos que cumprir nosso horário na escola, dar nossas aulas homeschool, vamos falar assim, né? Não é home office mais. Eu fui em uma das escolas que fui chamado, na outra não fomos chamados. A secretaria, a direção teve a sabedoria de manter ainda home office,
tá? Porém, a aula mesmo nós não conseguimos. Eu não consegui dar aula porque a internet da escola cai toda hora, né? Fica inviável, não tem como dar aula online mesmo. Fica só mesmo na questão de mandar a mensagem quando tem a internet, mensagem no WhatsApp, mas entrar na plataforma e dar aula online foi impossível e inviável, não teve condições, tá? Destacaram a incoerência da proposta da alternativa apresentada pelo governo da suspensão das atividades presenciais em caso de contágio ou de maior risco. O governo quer nos colocar no abate. Os professores afirmaram, né, alguns professores, a maioria pensam isso da mesma forma, tá? Que o governo quer nos colocar realmente no abatedouro e nos eliminar. Parece que só dá a entender isso. O presidente reafirmou que os trabalhadores da educação não devem ir para as escolas, pois não é um ambiente seguro e todos estarão sujeitos a se contaminarem. Nossa orientação é pelo trabalho remoto em casa e que as escolas se mantenham fechadas. Contamos com a mobilização de cada um e de cada uma na defesa da vida, reafirmou o presidente Valdeir Pereira, do Sintep Mato Grosso. Então, isso é uma reportagem que está no próprio site do Sintep, né, falando das decisões que foram tomadas. Então, a categoria decidiu em Assembleia Geral, neste momento, não entrar em greve, mas mantermos nosso estado de greve. Porém, nós vamos dar nossas aulas a partir de segunda-feira, né, a partir das nossas casas, como estava sendo, e vamos aguardar a vacinação e a imunização, pelo menos dos profissionais da educação, né? Eu deixo uma pergunta aqui: se o próprio secretário de saúde está falando, afirmando que as UTIs estão ficando cheias novamente, que o povo não está se comportando como se não tivesse uma pandemia, estão levando as coisas, não estão levando a coisa a séria, estão brincando com a vida. Nesse momento de uma terceira onda ainda maior, com no mínimo 8 ou 9 variantes novas, eu penso que é no mínimo uma tentativa de homicídio aos funcionários, aos profissionais de educação que não foram vacinados, tá? E aos alunos também. Porque nós sabemos que as variantes estão atacando mais pessoas jovens agora, até porque os idosos já foram imunizados, a sua grande maioria. E também o vírus mutou-se, passou por mutações, tá? Eu sou professor de biologia, entendo muito bem disso, e são mais transmissíveis e mais letais do que os anteriores. E mesmo assim, o nosso governo, o nosso secretário de Estado de Educação, Alan Porto, quer que nós retornemos para as aulas, né? Para dar nossas aulas com os nossos alunos, metade num dia, ou metade no outro, ou metade numa semana, metade no outro, né? Eu fico até com dúvida, será que tem alguma vantagem se os professores morrerem? Será? Para ter tanta vontade de pôr os professores trabalhando lá? Não sei se quem já foi dentro de uma escola sabe como que funciona uma escola. Uma escola não é uma coisa simples de lidar com uma escola, lidar com adolescentes principalmente, tá? É muito complicado essa situação. Então, fica a pergunta para vocês. E aí? Vale a pena voltar? Vale a pena colocar a nossa vida em risco? Você mãe, você pai, vai colocar a vida do seu filho em risco? Eu não vou, eu sou pai e eu não vou, tá? Não vou mesmo, de forma alguma, colocar meu filho em risco. Eu posso até voltar com a imunização, eu voltarei, né, sendo imunizado, porém após, o meu filho só vai voltar depois de ter sido realmente imunizado. Então eu espero que eu tenha conseguido aqui
ter feito alguns, conseguido esclarecer alguma coisa. O meu link aqui do Facebook acabou caindo, né? Eu não sei por quê, mas acabou caindo. Mas fica aí gravado aqui no YouTube, tá? E fica a pergunta para vocês. E vamos ter consciência, pessoal. A sociedade tem que ter consciência, tem que ter a sensibilidade, tem que ter a inteligência, tá? De ver que, na verdade, o que está sendo posto é uma grande mentira, né? Está sendo jogada toda a responsabilidade das aulas para os professores, para nós, sem inclusive a vacinação, né? A sociedade tem que cobrar do governo, por exemplo, o porquê que o governo não providenciou, vamos dizer assim, dados móveis, internet para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Por quê? Porque qual foi o motivo? Qual foi o motivo que levou o Estado a não fazer isso, né? Então, creio que essas perguntas devem ser feitas sim, porque o prejuízo para os nossos alunos é muito grande, foi muito grande, está sendo muito grande. Realmente, as aulas remotas desse jeito que está sendo dada, sem o acesso, né, a todos os alunos, é inviável, é impossível. Mas eu creio que ainda assim é melhor do que levar todo mundo para a cova do cemitério, para a morte, tá? Então eu creio que é o momento da sociedade começar a se questionar ao ver essas propagandas pagas, gasta-se milhões aí, né, com as propagandas para tentar ludibriar nosso povo, né, a nossa sociedade em geral. Tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida. Deixo aqui o meu abraço a vocês, tá? E continuemos firmes lutando pela vida, porque essencial é a vida, tá? Não que os professores sejam melhor do que ninguém, né? Os professores não são melhor do que outras pessoas, tá? Como muitas pessoas falam aí, os professores não são melhores do que ninguém. Mas a nossa situação é uma situação também de risco, é sim uma situação perigosa, tá? Se eu não for na escola hoje, se meu filho não for na escola hoje, ele não morre, né? É muito diferente a questão de um policial, né? Graças a Deus os policiais já estão sendo quase todos vacinados, porque eles sim, quando são chamados, não tem outra opção. Se eles não forem fazer a ocorrência, o meliante fugiu, matou, roubou, estuprou e não tem mais como voltar. O médico, o enfermeiro, a mesma coisa. O professor é essencial, de certa forma sim, né, para formar uma sociedade mais sábia, né, mas nessa questão de vida, neste momento pandêmico, eu creio que isso aí é uma questão mesmo genocida, perversa, no mínimo. Tá, pessoal? Então, fica aqui o meu abraço para todos que vão ver esse vídeo, esses vídeos aí, né? Poucas pessoas acompanharam, mas o importante é que está salvo aí, espero que eu tenha esclarecido, tá? E vamos para o enfrentamento, vamos lutar pela vida, pela uma educação pública, laica e de qualidade, tá? Sem mentiras, sem enganação e sem mortes, tá, pessoal? Então, um abraço a todos. Estou encerrando aqui a minha transmissão pelo Facebook, eu abri novamente. Tem 3 pessoas aqui, Leia Silva, boa noite, Leia, tudo bem? Então, qualquer dúvida vocês podem me chamar aí, fazer as perguntas pelo chat, né? Pelo Instagram aí que a gente vai conversando, tirando as dúvidas.
E creio que semana que vem eu devo fazer novos esclarecimentos aqui, porque está complicada a situação. Alguns diretores estão chamando para volta às aulas, alguns coordenadores também estão, né, com aquele velho e famoso assédio moral, né, porque joga-se sempre a culpa na SEDUC, na assessoria. A assessoria mandou cortar o ponto, eu vou ter que cortar o ponto. É uma covardia tremenda, né? Nós sabemos muito bem disso, que sempre teve isso. Infelizmente, alguns professores têm dúvidas, têm medo de entrar, porém nós não estamos entrando em greve ainda. Nós queremos apenas manter a nossa vida, a nossa integridade, né? A vida que é o bem maior que nós temos, é o bem maior da nação, é o bem maior, é a vida, né? Mas parece que os governantes não veem a vida como bem maior, mas veem sim, né? Creio que eles querem lucrar. Alguns governantes aí, vocês sabem muito bem, que parece que quanto mais pessoas morrerem, melhor, porque os impostos que esse cara pagou na vida dele toda não vai ser consumido mais nos hospitais, né, nas escolas. Então vai ficar tudo para o Estado aí, né, investir em outras coisas que não seria a educação e a vida, né? Dá a pensar isso, eu penso dessa forma, tá? Não estou afirmando que é o caso do nosso governador. Casos esse pensamento, sim, né? Lucrasse com a morte do cidadão brasileiro, que todos pagamos muito imposto. E se morremos, não vamos usar, por exemplo, a educação, não vamos usar a saúde, né? Não vamos usar os serviços do que o Estado presta. Então, menos o Estado vai gastar. Então, dá-se de pensar assim. Então, pessoal, um abração, fiquem todos com Deus. E essencial é a vida. E vamos continuar home office até que todos sejam vacinados. E pais e mães, acordem para a vida, exijam a vacinação dos seus filhos também. Nos países como Estados Unidos, né, que até o ano passado o nosso presidente puxava o saco, lá já até as crianças estão sendo vacinadas. Aqui, nem professor ainda. Então vamos cobrar a vacina dos filhos, nossos filhos também, certo? Então até mais. Ó, quem tiver aí no YouTube, deixa o like, se inscreve, deixa o seu comentário, critica, fala o que você quiser aqui no vídeo também, beleza? Até mais.